Olá, boa noite. Começa aqui o 8º debate do ciclo Desatando os Nós que Atrasam o Brasil, promovido pelo Espaço Democrático, a Fundação para Estudos e Formação Política do Partido Social Democrático, PSD. Como das outras vezes, nós estamos sendo acompanhados via internet por militantes e simpatizantes do PSD em todo o Brasil. Nós já tratamos aqui de economia, de relações internacionais, de cultura, de economia criativa, da questão da criminalidade no Brasil, da lei do imposto na nota e da situação da saúde pública no Brasil. Hoje, o nosso tema é educação, perspectiva e mudança. O que levamos do século XX para o século XXI? Em discussão, entre outros problemas, o currículo escolar, a gestão da escola pública e as inovações que podem revolucionar o sistema do ensino. Participam deste debate a professora Guiomar Namo de Mello, que é presidente do Conselho Estadual de Educação de São Paulo e ex-secretária da Educação Municipal da cidade de São Paulo, lógico, municipal, na gestão do ex-prefeito Mário Covas. Também está conosco o ex-secretário da Educação da cidade de São Paulo, na gestão Gilberto Kassab, Alexandre Schneider. E o vice-governador de São Paulo, o doutor Guilherme Afif, que é presidente do Espaço Democrático. Também conosco, participando como debatedor, o diretor do Espaço Democrático, o cientista político Rubens Figueiredo. Este é o nosso 8º debate. Ele é uma contribuição do Espaço Democrático à construção do programa partidário do PSD. Por isso, agora vale uma palavra inicial do presidente Afif. Boa noite, governador. Boa noite. Boa noite a todos os internautas que nos acompanham por todo o país. Queria saudar com muito carinho a presença da professora Guiomar Namo de Mello, do nosso querido Schneider, ex-secretário de Educação da Prefeitura do município de São Paulo e que é o coordenador do grupo da educação dentro do nosso espaço democrático. Aqui nós vamos tratar hoje de um dos assuntos mais importantes, se não o mais importante desafio que o Brasil tem pela frente, tendo em vista o que está acontecendo no mundo, a revolução no campo da educação, da formação das pessoas e o desafio que nós temos pela frente. Os nossos debatedores têm muita experiência, inclusive internacional. O caso da nossa querida companheira, doutora Guiomar, professora Guiomar, que inclusive está convivendo hoje com as alterações profundas que os países mais desenvolvidos estão promovendo no campo educacional. O Schneider, pela sua experiência, ainda jovem, mas bem experiente, em contato direto com a educação no município de São Paulo, um dos municípios mais desafiantes do Brasil. Então, pelo currículo dos nossos debatedores, eu tenho certeza que nós sairemos todos ganhadores em termos de conhecimento para o nosso projeto de nação e para as diretrizes do programa partidário. Até porque, infelizmente, no Brasil, hoje em política, nós não estamos debatendo com profundidade. Nós estamos procurando, no espaço democrático, fazer esse debate em profundidade, trazendo pessoas que, mesmo que não estejam vinculadas ao partido, mas estão vinculadas ao país, preocupadas com o futuro do país. É com esta visão que nós estamos atraindo esses especialistas para nos ajudarem a pensar o Brasil. Parabéns a vocês. Muito obrigado. Obrigado, doutor Guilherme. É por isso, aliás, que no final desse debate eu vou perguntar aos nossos especialistas da área de educação o que é que o programa do PSD pode ou deve conter sobre esse tema. Nós vamos começar por uma fala inicial do nosso secretário Alexandre Schneider. Boa noite, secretário. Boa noite, Rondino. Boa noite, governador Afif. Boa noite, Guiomar. Meu cumprimento especial aos educadores que estão aqui acompanhando esse debate. Dizer que o PSD tem na educação talvez uma das suas principais prioridades, a educação junto do projeto de nação do PSD. A gente vem de uma história
de muitos ganhos nos últimos anos na educação, especialmente nos anos 90, quando a gente conseguiu fazer no Brasil quase a universalização do ensino fundamental. Na educação infantil e no ensino médio, nós temos um caminho a seguir na inclusão das crianças na escola. Na etapa creche, apenas 23% das crianças estão frequentando creches no país. No ensino médio, cerca de 80% dos alunos frequentando. Mas para o PSD, o direito à educação não é o direito de estar na escola, é o direito de estar na escola aprendendo. E isso o país precisa avançar e avançar muito. Todos os indicadores têm mostrado que os nossos alunos ainda não têm o conhecimento adequado em língua portuguesa e em matemática. Para o PSD, garantir o direito de aprender é investir no professor, é investir na escola e é trabalhar com a federação, prefeitos e governadores para fazer a revolução na educação que o país precisa. Então, essa é a minha fala inicial. Queria cumprimentar e agradecer a Guiomar Namo de Mello, que é talvez uma das maiores especialistas em educação no nosso país, presidente do Conselho Estadual de Educação, com experiência no município, em organismos internacionais, uma pessoa com a qual a gente vive e continua aprendendo sempre. Obrigado, secretário. Professora Guiomar, queremos ouvi-la. Bem, muito boa noite. Eu quero agradecer muito o convite do Espaço Democrático para contribuir com o debate que vocês estão realizando, tendo em vista o programa do PSD. E gostaria de começar a minha fala a respeito dos nós. Acredito que o nó da educação deva ser, talvez, o mais difícil, porque é o mais complexo dos nós que impedem que o Brasil deslanche maciamente para o século XXI. Estamos indo pouco aos trambolhões. E acho que talvez seja bom a gente pensar um pouquinho no passado e ver aonde estão alguns. Quer dizer, esses nós não são recentes, eles foram amarrados há algum tempo, no caso da educação, né? E a gente poderia ir muito longe. Quando Dom João VI chegou no Brasil, ele criou, em 10 anos, ele tinha 9 instituições de ensino superior funcionando, porque as pessoas que não podiam mais ir para a Europa por causa da guerra precisavam ter acesso ao ensino superior aqui. Dom João VI chegou com uma biblioteca real, que é até hoje uma joia que o Brasil tem, numa cidade do Rio de Janeiro que tinha 80% de analfabetos. Era como se hoje a gente chegasse com uma nave espacial dentro de uma tribo Yanomami. Talvez o choque não seria tão grande. Então, a educação voltada para o interesse da elite, para o interesse das pessoas que tinham poder na corte, no primeiro reinado, no segundo reinado, depois na própria república, ela é frequente. Quer dizer, nunca se pensou na escola básica. Para ter uma ideia, Pombal mandou os jesuítas embora do Brasil em 1759. Em 1834, ainda não tinha professor neste país. Então, realmente, foi só com a fundação do Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, que se criou ginásio normal, que depois daria continuidade para o colégio normal. Quer dizer, além de que a nossa república demorou 67 anos para chegar em relação aos países vizinhos, que tiveram revoluções bolivarianas e San Martín, etc., nós ainda, assim mesmo durante a República e durante o Império, tivemos problemas sérios com a educação do povo. Nunca tivemos problema com a educação das elites. O Brasil é especializado em educar pessoas de alto nível, né? E a gente até pergunta como é que o país cresceu tanto a partir dos anos 30, 40, como é que foi possível esse crescimento, sendo que a gente tinha uma população economicamente ativa com a mais baixo índice de escolaridade do mundo
E a gente tinha uma quantidade enorme de analfabetos e de crianças fora da escola. Quando eu comecei a mexer com dados da educação, nos anos 60, nós tínhamos só 67% de crianças na escola. Nós ainda tínhamos 33% de crianças fora, né? Nós só universalizamos o ensino fundamental no fim do século. Demoramos 500 anos para pôr todas as nossas crianças na escola. Foi um árduo caminho, né? E, no entanto, a universidade sempre teve um privilégio bastante grande. Eu mesma participei dos movimentos estudantis, não é? Progressistas, defensores da escola pública, mas a gente brigava pelas reformas de base, que era a reforma agrária, universitária, política e bancária. Quer dizer, nós nunca, nem mesmo na minha juventude, lembro da gente ter ido para a rua pedir reforma de base para a educação básica. A gente pedia reforma universitária. Quer dizer, reforma universitária num país que tinha 1% de estudantes na universidade. Quer dizer, nós estávamos realmente preocupados com o nosso próprio umbigo. Não tínhamos outra percepção. Mas são erros de gerações, e por isso que eu digo, este nó é antigo, exatamente por causa disso. Porque essa escola de elite, quando ela começa a crescer, a partir dos anos 60, e aí a industrialização e a urbanização empurra as grandes massas para dentro da escola, você expande aquele modelo empobrecido. Aquele modelo de escola de elite expande para todo mundo, ele fica empobrecido, ele se deteriora, você não revê, gera uma crise de qualidade sem tamanho, que é o que nós estamos administrando hoje, que são os indicadores que o Alexandre acabou de falar. Quer dizer, esses indicadores são de agora, mas eles são um desastre anunciado há bastante tempo, já desde os anos 30, 40. Tivemos o Manifesto dos Pioneiros em 32, e os pioneiros dizendo equidade e qualidade na escola é base de democracia. Mas nunca ninguém levou a sério. Quando eu digo nunca ninguém levou a sério, os políticos, as grandes lideranças sindicais, enfim, aqueles que podiam, de alguma maneira, conduzir os processos de decisão política do Brasil, né? Então, nós tivemos, em 61, uma luta pela escola pública que não prosperou. Ela simplesmente ficou do jeito que ela estava. 4 anos depois tivemos o golpe, e daí para frente tivemos uma série de medidas, algumas inclusive boas. O governo militar tomou algumas medidas que foram importantes. Por exemplo, foi o governo militar que acabou com o exame de admissão, né? O exame de admissão era um exame que a gente fazia quando terminava a 4ª série, o vice-governador talvez se lembre, para poder entrar no ginásio. E a gente fazia porque dizia-se naquela época que continuar estudando não era para qualquer um, né? Qualquer um, quem é o homem do povo. Então, essa crise de qualidade ela foi plantada há bastante tempo, né? E hoje nós acho que encaramos isso com várias perspectivas, acho que nós aprendemos muita coisa, avançamos muito, mas eu gostaria de deixar para falar para a mesa do debate que eu acho que nós temos 3 grandes nós para poder vencer o problema da qualidade de ensino no Brasil. O primeiro é o modelo federativo. Quer dizer, nós precisamos de um pacto federativo na educação, urgente, né, definindo o que cada instância faz, porque o governo federal forma professor, o governo estadual contrata, o governo municipal contrata professor e tem que gastar todo o dinheiro para ensinar para o professor uma série de coisas que ele não aprendeu no curso superior fiscalizado pelo governo federal. Em algum momento a gente tem que se entender, né? Temos agora uma mania de currículo nacional, mas o governo federal não dirige escola, de modo que nós temos que nos entender. O segundo problema é o problema da formação do professor. Nisto nós avançamos 0. O Brasil avançou 0 em matéria de formação de professor. Nós ainda formamos professor como nos anos 60. Na era digital, formamos professor como nos anos 60. E pior. E o terceiro problema que eu acho que nós teremos que enfrentar é repactuar o papel dos sindicatos e as relações do governo, do sistema de ensino com o sindicato. Na minha opinião, se nós não desenrolarmos esses 3 nós não desenrolamos o nó da educação. É um pouco dizer assim, se não quebrar ovo, não tem omelete na educação, no meu modo de ver, pelo menos.